Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês um pouco sobre essa questão de extensão universitária e falar que é um tema que é, é, ele é bastante complexo, como tudo na universidade, né? Quando a gente vai falar qualquer coisa na universidade, a complexidade é a primeira palavra que vem em mente. Só que ela, para mim, ela surgiu também muito de sopetão. Você tem todo mundo acaba tendo uma noção do que vem a ser extensão. A gente chega na universidade dizendo, olha, nós vamos atuar em ensino, pesquisa e extensão. E, de uma certa forma, cada um acaba criando uma noção de forma particular, com uma experiência própria ou não, mas sempre tem uma noção do que vem a ser extensão universitária. Só que surgiu agora uma nova modalidade de pensamento em termos de extensão universitária, que é a, a questão da curricularização da extensão na graduação. E isso mudou um pouco a forma de pensar, e, na verdade, não quer dizer que a extensão ela mudou especificamente, porque mesmo até o conceito de extensão existem vários conceitos diferentes. Na literatura você encontra conceitos diferentes. Mas o que a gente vai tentar passar aqui hoje é um conceito de extensão universitária que está presente nas diretrizes que estão sendo colocadas para a gente agora. Tá? Então, eu vou tentar passar isso um pouco para vocês. Muita coisa faz parte do meu entendimento, eu não tenho certeza absoluta, também tenho muitas dúvidas com relação a tudo que está acontecendo. Durante todo esse processo, mudei muito o meu ponto de vista. Comecei quando eu imaginava que eu estava entendendo, era uma outra coisa diferente. Então, o fato de você trabalhar junto com outros profissionais dá uma dimensão diferente também nesse conceito. Então, eu vou tentar passar um pouco para isso. Depois, na discussão, acho que vai ser muito rico essa compreensão. Bom, qual vai ser a agenda, né? O que a gente vai ver? Primeiro, eu vou falar um pouco dos caminhos percorridos. Como é que a extensão nasceu, desde quando ela está na vida das instituições públicas de ensino superior, nas instituições privadas. Tá? Depois eu vou falar um pouco do marco legal, né, quais as leis, né, resoluções que regem e estão regendo atualmente a extensão universitária. Depois eu falo um pouco sobre, especificamente, o que é extensão universitária, dentro desse contexto que está sendo colocado para a gente. Tá? E, por último, eu falo rapidamente também, a ideia não é se aprofundar nas questões operacionais da curricularização, né, barra acreditação. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre esses dois termos que são usados. A gente usa mais curricularização, mas muitas universidades falam de creditação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses termos também. Tá? Bom, falar um breve, a ideia não é fazer um histórico, como eu falei, eu prometi para o Rafael, não quero encher de normas, leis. A ideia é só para entender um pouco como vem se desenrolando o conceito histórico da extensão. Né? Então, por isso que eu coloquei um brevíssimo histórico, não foi uma tentativa realmente de fazer uma timeline. Tá? Bom, os primeiros movimentos, na verdade, na direção do processo extensionista, né, nasceu praticamente em paralelo com o próprio nascimento do ensino superior no Brasil. Mas as primeiras instituições de ensino superior eles remontam do século XIX, mas aí no século XX, volta da década de 30, a partir da década de 30, logo no surgimento da USP, né, a USP foi muito pioneira no oferecimento de cursos e conferências voltadas para um público específico de fora da universidade. Então, ela seguia muito uma forma como se fazia em algumas universidades no exterior, principalmente na Inglaterra. Então, a USP foi pioneira nisso. E também existia a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, que também fazia esse tipo, um trabalho extensionista, mais voltado à prestação de serviço, principalmente no apoio à agricultura de subsistência lá na região de Viçosa.
Então, esses foram os primeiros movimentos isso entre a década de 30 e a década de 50 do século passado. O que a gente observou também? Existia, a partir entre a década de 30, de 50 até 60, 70, o tema da extensão estava sempre presente, principalmente nos fóruns e nos congressos relacionados à União Nacional dos Estudantes e outros, os ministérios da educação, sempre estava muito presente, mas nunca foi, a importância era sempre colocada, mas nunca foi pensado em se estruturar melhor a extensão dentro do contexto da universidade. E existem dois programas, sempre existiram programas clássicos, né? Mas dois programas que me chamaram muita atenção na minha pesquisa, que foram o CRUTAC, que é um Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária, que foi uma ação extensionista que se espalhou por vários lugares no Brasil, vários estados, principalmente na região Nordeste. E o Projeto Rondon, como nós sabemos, né, o Projeto Rondon ainda existe até hoje, né, e ele mudou muito a cara do Projeto Rondon. Antes era uma tentativa muito mais de integrar o território nacional, e esse projeto ele tem um caráter muito interessante, tem um caráter bastante extensionista, com a presença forte de muitas universidades. Entretanto, é estranho, porque ele tá pendurado, né, no Ministério da Defesa, ele não está associado ao Ministério da Educação, o que chama bastante atenção. Mas é um projeto de longuíssima duração, né, começou lá na década de 70, e ele tem uma abrangência muito grande. Agora, após a redemocratização, né, com o fim do regime militar, se pensou em fazer uma reelaboração da concepção da universidade pública. Na verdade, a universidade pública, a tentativa, principalmente com a Constituição de 88, a tentativa foi trazer um pouco mais as ações da universidade pública para o contexto da sociedade, né, para próxima da sociedade. E aí, para que se fizesse isso, se tentou fazer um conceito de ensino, pesquisa e extensão de uma forma muito mais unificada. Isso está até presente, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, e também até presente da própria Constituição, né, de 88, essa definição de ensino, pesquisa e extensão de forma conjunta. E logo após a redemocratização, também foi questionado muito essa visão que se tinha assistencialista das ações de extensão, e se queria um pouco afastar essa visão assistencialista e trazer um pouco mais para um contexto de cooperação. Ainda após a redemocratização, né, a extensão passou a ser percebida como um processo que articula o ensino e a pesquisa. Então, a ideia era que a universidade se aproximasse mais da sociedade, que tivesse uma interação muito maior com os problemas dessa sociedade, e que essa demanda, né, observada pela sociedade, observada pela universidade, da sociedade, pudesse fomentar ações conjuntas de ensino e pesquisa. Então, a ideia era exatamente essa, né, através disso. Mas o grande desafio, o principal desafio, era a institucionalização. O que se tinha, né? E até o momento ainda é assim, várias ações não coordenadas, individuais, pontuais, mas não uma ação institucionalizada das universidades, né? O que se via eram ações muito isoladas. Então, a tentativa foi de institucionalizar as ações de extensão. Então, como é que foi o marco legal? Como se tentou se institucionalizar isso? Bom, o que a gente vê aqui primeiro na Constituição de 88, né, no artigo 207, ela fala explicitamente sobre essa questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou ler, eu acho que é interessante, porque é pequeno o texto, mas ele fala, na Constituição Federal de 88, ela definiu toda a questão da autonomia universitária, mas ela tentou já chegar a fazer essa união. Então, o artigo 207 diz o seguinte, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Isso já está definido na nossa Constituição, só que faltava fazer todo um trabalho de legalização dessas ações e desse princípio. E daí, em 1996, foi apresentada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, que no artigo 43 estabelece especificamente a extensão universitária como uma das finalidades da universidade. Tá? Então, foi a primeira concepção, né, uma das primeiras concepções de estabelecer uma curricularização, ou seja, olha, tem que ter, como é uma finalidade da universidade, a extensão ela tem que estar presente nos currículos. Entretanto, isso só veio acontecer, de fato, né, a definição, no PNE, no Plano Nacional de Educação, pela Lei 10.172, que definiu algumas metas para a educação. Esse Plano Nacional foi de 2001, e foi já nesse Plano Nacional de 2001 que se falou a primeira vez com relação ao percentual de 10%. Então, a gente está tendo toda essa preocupação agora com essa questão da incorporação dos 10%, mas, na verdade, ela já veio sendo colocada já no Plano Nacional de Educação em 2001. E lá ele dizia, na meta 23, né, que a ideia era assegurar que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino superior do país seja reservado para a atuação dos alunos em ação extensionistas. Na lei, em 2001, o Plano Nacional, ele dizia apenas que era 10% para ações extensionistas, mas ele não dizia muito bem quais as ações. Na lei em 2014, na verdade, eu vou pular aqui o quarto, né, porque teve essa política nacional de extensão já foi colocada logo depois no FORPROEX, né, que o FORPROEX é o Fórum de Reitores de Extensão das instituições superiores públicas do país. E lá no FORPROEX ele já colocava a intenção de se incluir esses 10%, já em 2012. Quer dizer, em 2001 se instituiu os 10%, em 2012 o FORPROEX que se reuniu para definir. Inclusive, eu tenho esse documento, foi um FORPROEX que foi realizado em Manaus. E aí, em 2014, o Plano Nacional da Educação, né, de novo, ele fala sobre essa necessidade de se assegurar esses mínimos de 10%, porque pouco foi feito de 2001 até 2014 com relação a isso. Quer dizer, era uma meta, essa meta não foi alcançada, as universidades elas acabaram não criando, mudando seus currículos para atender a essa meta. E aí, essa lei 13.005, de novo, coloca a meta, mas fez uma pequena modificação com relação à lei, não, ao plano, né? Com relação ao plano de 2001, o plano de 2001 dizia que era só em ações extensionistas. Em 2014, o plano dizia que era exigido esses 10% para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Então, além de dar um viés maior, prioritário para as ações sociais, né, também não é qualquer ação de extensão, aí focou apenas em projetos e programas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença. Em 2015, teve uma alteraçãozinha na lei, né, 13.005, né, foi criada uma lei 13.174, que incluiu, que foi uma coisa interessante, que incluiu no artigo 43, tá? Desculpa, não é 343, foi um erro. Artigo 43, no inciso 8º, que as ações extensionistas poderiam também atuar em favor da universalização e o aprimoramento da educação básica. Então, trazer um pouco as atividades e as ações, né, extensionistas também para o apoio
à educação básica. E, por último, em 2018, e aí sim, eu acho que foi o passo mais forte com direção, porque muito pouco se falava com relação a a implementação, né? Apesar de que, acho que a partir de 2014, com o PNE, já teve um maior envolvimento, algumas universidades partiram na frente, tá? Algumas universidades federais, mas em 2018 é que o Conselho Nacional da Educação, na resolução número 7, realmente definiu que teria que ser feito essa inclusão, essa curricularização, mas o mais importante foi que definiu prazos. E aí é que houve todo esse rebuliço, porque agora teve um prazo definido, de fato, que não acontecia nas leis anteriores. Tá? E aí e o que está na resolução do Conselho, né, ele diz nesse artigo 4º, né, no artigo 2º da resolução, ele diz que as atividades, artigo 4º, as atividades de extensão devem compor dos 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular do curso. Tá? Então, essa é a definição, e nesse ponto é que nós começamos a correr contra o tempo. Ok? Bom, mas aí fica uma provocação, né? O que é extensão universitária? Eu fiz a brincadeira, a piada sem graça, talvez, de colocar uma extensão, mas, de uma certa forma, em algumas apresentações, o pessoal até coloca, mas não deixa de ser isso. É a forma de aproximar, de comunicar, de fazer um elo direto entre a universidade e a sociedade. Mas qual a definição de fato? Existem várias, pessoal, várias. A definição mais que está hoje, eu não gosto muito, tem uma definição um pouco mais genérica. Eu gosto da definição que foi dada no FORPROEX de 87, né? Que ele dá um conceito um pouco mais amplo e mais descritivo à extensão universitária. Então, de fato, o que vem a ser? A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Tá? Então, a extensão ela é uma via de mão dupla. É um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Então, uma coisa muito importante que talvez vai aparecer muito aqui é exatamente essa interação e essa característica de ser mão dupla, né? A extensão tem que trabalhar com a sociedade no sentido de ter uma troca de saberes, tá? Uma complementação, vocês viram que eu coloquei essa definição é bem extensa, mas eu coloquei uma reticência ali no meio. Tem uma definição que eu acho bem interessante no meio desse texto grande, que diz que o trânsito assegurado à comunidade acadêmica que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis, né, da prática de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, os docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido aquele conhecimento. Então, isso deixa bem claro que é necessário a gente sempre pensar nas nossas atividades no sentido de haver um crescimento do conhecimento acadêmico também. Não só a gente está levando conhecimento para a sociedade, mas também tendo um feedback, trazendo com o objetivo de crescer o nosso conhecimento também. E aí, eu apresento aqui para vocês algumas diretrizes das ações de extensão universitária. É isso que modifica. Em alguns momentos, isso eu já pensei dessa forma também, quando a gente pensa em extensão, diz assim, olha, qualquer coisa que eu faço fora da universidade é extensão. Se você for pensar pragmaticamente, sim, mas dentro da concepção que foi colocada desde a da Constituição de 88, o que a gente tem que seguir é tentar seguir algumas, se não todas, as diretrizes que são colocadas para essas ações de extensão universitárias que vão atender a esse conceito. Então, por exemplo, eu já vi alguém falando, olha, mas se eu faço uma correção de artigo para uma revista, eu não estou fazendo uma extensão? Sim, você está fazendo uma extensão, mas é um tipo de ação
individual, quer dizer, não há necessariamente uma troca, não tem a presença do aluno, não tem a presença institucional da universidade. Então, é uma ação extensionista, porém não é uma ação extensionista que atende a esse perfil. E essas diretrizes, elas vão muito na direção disso. Se a gente começar a olhar muito bem cada uma delas, a gente vai ver que são diretrizes que atendem e levam a um entendimento mais claro do que vem a ser a extensão universitária em conjunto com o ensino e com pesquisa. Então, são 5, né? São 5 diretrizes. É a interação dialógica, aí agora vem um trava-línguas, assim, terrível, né? Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, impacto na formação do estudante, impacto e transformação social. Vou falar bem rapidinho sobre cada uma delas, porque é importante que as nossas ações de extensão vão ter que atender a isso de alguma forma. Falando um pouco sobre a interação dialógica. Na verdade, a interação dialógica é diálogo, né? Então, ela pretende, né, orientar as relações entre a universidade e os setores sociais, principalmente com foco no diálogo e na troca de saberes. A ideia é, quando vai pensar numa ideia, numa proposta de uma ação extensionista, existe esse diálogo, nós vamos abrir a possibilidade para esse diálogo com a sociedade, com esses atores que vão receber essa ação extensionista, tá? Porque a ideia é superar o discurso que é pré-Constituição de 88 de uma hegemonia acadêmica. A gente nós sabemos o que é melhor para a sociedade, essa ação que nós concebemos aqui dentro, ela vai ser boa para a sociedade, a gente vai lá e implementa na sociedade. Então, essa hegemonia acadêmica, ela não faz mais parte do nosso, não deve mais fazer parte do nosso cotidiano. A ideia agora é essa interação dialógica, tá? Então, de novo, essa questão da ação de mão dupla, né, de receber essas informações, e os atores sociais, eles também, isso é uma outra coisa importante, né? Eles devem participar ativamente na produção do conhecimento e principalmente na divulgação do conhecimento também. Então, a gente tem que criar metodologias, aplicar metodologias de estímulo a esses atores sociais, quer dizer, essas pessoas de fora, essas entidades de fora, para que elas quebrem essa barreira e elas também possam contribuir com os seus saberes. Porque um dos grandes muros aí que a gente deve transpor é exatamente essa dificuldade que a sociedade tem em dialogar conosco. Tá? Isso tem que ser quebrado para que a gente tenha ações extensionistas mais eficazes. Uma outra diretriz é a interdisciplinaridade e a interoperabilidade. Uma coisa que é chover no molhado quando você diz é a realidade social no Brasil, a sociedade brasileira é complexa, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo concorda com isso. Só que a gente tem que levar em conta essa complexidade, tá, nas nossas ações. E como é que a gente quer resolver um problema, auxiliar na resolução de um problema, de um trabalho em conjunto com uma sociedade que é complexa, com uma ação simples. Pode ser que, não vou dizer simples, é uma ação de uma única disciplina. Então, o que a gente imagina é que sempre essa complexidade tem que ser levada em conta. E aí, as ações, elas têm que ser intersetoriais, né? Tem que ser com diferentes organizações, com diferentes profissionais, onde várias disciplinas podem estar trabalhando em conjunto. Só que eu vou fazer um parêntese aqui. Isso não quer dizer, por exemplo, se alguém chegar, olha, eu tenho uma atividade, um projeto que eu estou atuando com uma disciplina só, e um tipo de profissional só. Isso não quer dizer que isso não se encaixe, porque é preferível que você faça isso e depois, né, o próprio diálogo, uma vez que o diálogo e a via de mão dupla se estabeleça, a necessidade da incorporação de novas disciplinas e de novos profissionais vai ser inerente. Tá? Então, a ideia não é simplesmente vetar, não, só pode ser interdisciplinar, interprofissional.
Não, a gente pode ser, mas é um ponto, um ponto de partida. É óbvio que se já conseguir tentar abordar toda a complexidade, seria melhor. Mas a gente pode partir de um ponto e ampliando essa zona de ação. Tá? Um outro é o ensino, pesquisa e extensão indissociáveis. Esse termo, né, indissociável, olha, é muito difícil a gente entender. Eu venho trabalhando com isso, né, com o PET, desde o início quando eu fui tutor do PET. O PET é uma entidade que está em sua base fazer as ações de ensino, pesquisa e extensão indissociáveis. Só que é muito difícil. É um conceito filosoficamente complicado, mas depois de muitos anos trabalhando com isso, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, uma diretriz que vai sendo incorporada, vai sendo entendida ao longo do tempo, à medida que você vai desenvolvendo as ações extensionistas. Uma coisa que é importante é que essa questão do ensino, pesquisa e extensão indissociáveis que está na Constituição, ela reafirmou a extensão como um ator acadêmico importante. Até então era ensino e pesquisa, tinha todos os holofotes para essas duas ações. Mas agora a extensão ela veio com um processo importante dentro da universidade. Tá? E a maior efetividade das ações de extensionistas vai ser alcançada se você tiver vinculada esse processo de formação de pessoas, que é o ensino, e a geração de conhecimento, que é a pesquisa. A efetividade está muito diretamente relacionada a isso. Uma outra diretriz é o impacto na formação do estudante. Tá? Então, nessa parte do impacto na formação do estudante, a gente já sabe, é óbvio que existe um aporte decisivo na formação do estudante. O estudante, ele, após uma ação bem coordenada, bem estruturada, uma ação extensionista, muda a cabeça do estudante. Tá? De duas formas principais. Primeiro, pela ampliação do universo de referência. Vamos tomar por base nosso estudante aqui da engenharia química. Nós temos vários estudantes que vêm de outras cidades, né? Não são daqui de Barão Geraldo, não são daqui de Campinas. Esses estudantes, de uma certa forma, eles se veem pouco... É uma existência na universidade pouco aderente à comunidade Barão Geraldo, da comunidade Campinas, porque ele se sente fazendo parte de uma outra comunidade. Ele vem para cá, vem para a Unicamp, ele fica dentro da Unicamp, estuda na Unicamp, mas ele não tem nenhuma relação, ele não consegue entender o universo de Barão Geraldo, o universo de Campinas, quais os problemas sociais que nós temos, onde ele pode estar inserido nisso. Então, essa ação, né, extensionista que vai ser adotada vai permitir que ele tenha essa ampliação desse universo, ele conseguir se localizar dentro desse universo novo que ele está inserido. E uma outra coisa muito importante é o contato direto com grandes questões locais, né? Tanto os locais, né, quanto as contemporâneas, que podem até ser juntas. Né? A gente fala, olha, nós temos problemas em Barão Geraldo, por exemplo, de saneamento básico. Né? Poxa vida, mas saneamento básico não é apenas uma questão local, é uma questão nacional. Então, essa visão de que ele não está numa bolha, né? Ele tem uma relação com aquele ambiente que cerca a universidade, com essa sociedade que cerca a universidade. Tá? Então, isso aí é um impacto muito grande na formação dos estudantes, isso tem que ser observado, se a gente vai, se as nossas ações vão permitir isso. E o impacto na formação do estudante como um todo. Né? Imagina que desculpa, ainda seguindo na diretriz do impacto da formação de estudantes. Além disso, essas ações extensionistas, né, para criar esse impacto na formação do estudante, ele deve possuir um projeto pedagógico, tá, específico das ações, ou estar inserido no projeto pedagógico do curso, e tem que estar explicitado 3 elementos essenciais. Né? Primeiro,
a presença do professor orientador. Aí eu coloco esse orientador barra supervisor. Quando a gente teve uma mudança do TCC, nós estamos muito acostumados, está no nosso DNA, a orientar, né? Então, quando a gente fez a proposta do TCC, que a gente colocou agora, você não é mais orientador, você agora é um supervisor. Os professores tiveram que fazer uma modificação, né, virar a chavinha e dizer assim, olha, não, agora o trabalho não é mais meu, é do aluno, então eu tenho que supervisionar. Nas ações extensionistas, a presença do professor é fundamental. Ele é um ator tão importante quanto os alunos e quanto a sociedade civil, né? Ele é um ator que tem um mesmo grau de importância. Mas a importância dele em estar mantendo todas as ações funcionando de maneira do que foi previsto, essa presença do professor dentro dessas ações, ela acaba sendo muito fundamental. E aí tem que se explicitar a presença disso no projeto do professor no projeto pedagógico. Ele não pode ficar aquela coisa, olha, é uma ação do estudante, entendeu? A gente tem que tomar partido e posse dessa expertise. Tá? Os objetivos da ação e as competências dos atores envolvidos, é importante saber todos os objetivos e as pessoas que estão presentes nos projetos de extensão, saber quais as suas competências, está claro, tá? E, principalmente, a metodologia de avaliação da participação do estudante. Ele precisa entender como que o trabalho dele vai ser avaliado. Isso é uma outra coisa muito importante. E depois, lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, tá? Dos sistemas que existem vários indicadores e nós podemos criar os nossos, porque a gente sabe das particularidades de cada curso. Mas é muito importante que o aluno saiba e seja muito claro isso, o que se espera dele, né? Nesse trabalho de extensão. Ainda, na questão da formação do estudante, existe a questão da dependência da gestão acadêmica. Agora entra toda a questão operacional mesmo, né? Quais são as legislações vigentes, como é que vai ser a questão da acreditação disso? Ele tem que estar tranquilo de que existe uma gestão acadêmica clara, eficiente, definida, que vai fazer com que ele atenda de maneira tranquila aqueles 10% que estão lá definidos. Então, as regras têm que estar bem claras, tanto como é que vai ser o estágio, como é que vão ser essas horas extras de estágio. Então, além de estar nos nossos planos pedagógicos, né, os nossos planejamentos pedagógicos, a gente também tem que deixar muito claro para ele como é que vai ficar a grade curricular, a correlação entre carga horária e crédito, tudo isso são os trâmites operacionais mas que tem que estar muito claro para o estudante. Por isso que tem que estar claro porque tem um impacto muito grande na formação dele. E, por último, a última diretriz é o impacto e a transformação social que se quer com aquela ação extensionista. Então, a gente precisa elaborar mecanismos de inter-relação com a universidade e inter-relação da universidade com os setores da sociedade. Tá? Isso é um papel muito forte da gestão da universidade. Hoje, a gente vê que existe, por exemplo, alguns órgãos que foram criados já na última gestão, que foi, por exemplo, o Consext, por exemplo. Esse Consext é um órgão que é ligado à Pró-Reitoria de Extensão, que traz algumas pessoas da sociedade civil, representantes do governo. Então, essas... que é muito interessante, porque ele traz as demandas de fora para dentro da nossa universidade. Então, todos esses mecanismos têm que estar muito bem definidos para que a gente consiga ter uma relação fácil aí com os setores da universidade, que nem sempre é muito bom. Uma coisa que, por exemplo, eu vou abrir de novo um outro parêntese, né? Que quando eu estava no PET, o que a gente tinha uma grande dificuldade, eu acho que eu cheguei a relatar em um outro workshop, tinha uma dificuldade muito grande de chegar nas escolas públicas, entendeu? Poxa vida, eu tenho um trabalho muito interessante, eu queria apresentar
numa escola pública, e eles mal me recebiam, era muito difícil, tinha que ter um QI, uma coisa, mas por que eles não querem? Porque faltou essa comunicação, né? A universidade, principalmente a educação básica, ela trabalha com um planejamento muito apertado, muito certinho, então a gente tem que saber o momento exato de entrar, de conversar com esses atores, com essas escolas, para a gente levar a proposta para que eles consigam integrar no planejamento deles também. Então, a gente tem que ter esses mecanismos muito bem definidos para que essa conversa seja muito fácil. Tá? E também uma atuação, qual vai ser, né, tentar identificar qual vai ser a atuação transformadora, né, que vai ser voltada aos interesses, e quais esses interesses da população, a gente tem que identificar isso, né, para poder ter uma ação extensionista bem mais eficaz. E essas ações também têm que proporcionar o desenvolvimento social e regional, se for o caso, assim como o aprimoramento das políticas públicas. Então, uma coisa que também a gente tem que ter bastante cuidado é analisar e dizer, olha, quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas no contexto dessa comunidade. E nessa comunidade nós vamos atuar para melhorar essas políticas públicas, para auxiliar na efetividade dessas políticas públicas, senão a gente vai começar a trabalhar em choque com outras políticas. Então, a ideia não é essa. Então, a gente tem que pensar na questão da transformação social, mas pensando e olhando para aquela comunidade, né, aquela sociedade, e ajudando no que for necessário. Né? E, obviamente, pensando em todas as outras diretrizes. Né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu deixei grifado, né? Porque tanto na questão do impacto na transformação social, a própria universidade, enquanto parte da sociedade, também tem que sofrer impacto. Então, quando a gente pensava nessa atividade, o que impacta na universidade, nessa comunidade, nessa sociedade, e o que a gente vai receber em troca? O que a gente espera? O que a gente vai modificar com relação a essa ação? É um pensamento bem difícil, porque a gente não está muito acostumado a pensar dessa forma. A gente está muito acostumado a repassar o conhecimento, né? E receber esse conhecimento e saber o que fazer com ele, transformar isso em algo palpável dentro da universidade, também vai ser um grande desafio. Mas está dentro das diretrizes. Então, a gente tem que pensar muito bem nas nossas competências que atendam um pouco, olhando, não precisa atender, mas olhando com bastante carinho para essas diretrizes. Essas diretrizes estão no cerne das normas, das resoluções que estão aí sobre a mesa. Bom, mas aí nós temos as ações, de fato, né? Que tipo de ações a gente desenvolve, né? E que são reconhecidas aí por essas resoluções. O FORPROEX 2007 definiu as ações de extensão, que são divididas em 5 ações prioritárias: programa de extensão universitária, projeto de extensão universitária, curso, evento e prestação de serviço. Então, essas 5 ações são as que são definidas dentro do plano. Lembrando que a ideia é a gente institucionalizar programa e projeto. E dentro de programa e projeto, a gente pode pendurar curso, evento, prestação de serviço, a depender de cada característica dela. Tá? E os projetos, eles ficam pendurados nos programas. Então, se for pensar em uma hierarquia, é bem uma hierarquia mesmo. Você tem os programas, dentro dos programas eu tenho projetos, eu posso ter cursos também pendurados nesse programa, tá? E assim nós definimos, separamos as nossas ações. O que vem a ser cada um deles? Bom, primeiro, programa. O programa é algo, de uma maneira mais simples de pensar, uma ação articulada, pode ter um ou mais projetos, tá? Mas que tenha de médio e longo prazo. Né? Você tem o desenvolvimento desse programa a um tempo maior. Né? E aí, nos programas, a gente tem que pensar preferencialmente em fazer essa integração mesmo, é muito interessante integrar ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidas na universidade,
E dentro desses programas a gente pode pendurar tanto projetos quanto as outras ações, né? Como eu falei antes, curso, evento, prestação de serviço, pode estar pendurado. Mas o que define o programa mesmo é a abrangência e principalmente o tempo, né? Ele seria de médio e longo prazo. A Unicamp já tem algumas ações, alguns programas definidos, principalmente pendurados lá na secretaria, na Pró-Reitoria de Extensão. Mas isso não quer dizer que a gente possa ter os nossos próprios programas, isso não tem, é possível fazer, né? E aí as nossas atividades vão estar penduradas aí nesse programa que a gente pode criar, não tem nenhum problema. Por exemplo, tem um exemplo aqui, eu acho que hoje, na Secretaria, na Pró-Reitoria de Extensão, tem uma incubadora, um programa de extensão chamado Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Esse programa de extensão ele tem aproximadamente 10 anos já de existência. Um outro que acho que vocês já ouviram é aquele Universidade, com idade, né, que é uma série de ações voltadas ao público acima de 60 anos, né, de melhor idade, né, digamos assim. Então, quando eu penso em programa, eu penso em ações de médio e longo prazo. Já o projeto são ações menores, de caráter social, educativo, científico, tecnológico, como queira, tá? Com objetivo específico, tá? E com prazo determinado. De novo, a gente pode pensar num projeto, mas sempre tentando olhar para aquelas diretrizes, para tentar fazer com que o projeto ele atenda o máximo possível às diretrizes de extensão que foram colocadas. Tá? Então, por isso que não pode ser qualquer projeto, não pode ser... Depois, todas essas propostas elas vão ser analisadas pela comissão de extensão, pela comissão de graduação, estamos analisando ainda qual vai ser o procedimento para fazer isso. Mas a ideia é que a gente vai ter projetos, vai ter que prioritariamente estar pendurado em algum programa. A Federal do Rio de Janeiro, que está bem, por exemplo, a curricularização da Federal do Rio de Janeiro, ela começou a acreditação, por exemplo, remete a 2015. Eles já começaram a trabalhar com a questão de acreditação a curricularização da extensão em 2015. Então, eles estão bem na frente da gente. Mas aí na Federal do Rio, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão deles definiu uma série de projetos que são temáticos em várias áreas, programas que são temáticos em várias áreas, e as pessoas, as unidades, elas vão lá e elas criam os projetos e vão pendurando nesses eixos aí. Então, ela optou por essa estratégia. A gente está optando por estratégias híbridas, para deixar mais aberto também para as unidades. Tá? Nós temos os cursos, aí são as ações pedagógicas mais simples, né? A única coisa que é com relação aos cursos, né? Ela pode ser tanto presencial, à distância, com carga horária mínima de 8 horas e créditos de avaliação. Deixa eu só chamar a atenção com relação a isso. Quando a gente fala de curso aqui, não é esse curso que a gente está acostumado a ministrar na extensão hoje, né? Esse curso, ele é um curso de extensão, mas ele, por exemplo, não os cursos que a gente dá na extensão hoje, eles não atendem a essas diretrizes, entendeu? Por exemplo, não existe a presença do aluno Unicamp de graduação que faz essa interação com a sociedade para dar um curso, aprender com essa sociedade. Quer dizer, tem que ter esse viés, sempre observando aquelas diretrizes que eu falei. Então, é uma outra forma de pensar, tá? Então, essa aí é uma ação curso. Então, eu tenho o evento, né, que implica na apresentação ou exibição pública, né, com clientela específica, coisas mais simplificadas, tá? Mas tem que ser reconhecido pela universidade, né? Não é qualquer evento tem que estar dentro. Né? E a questão que eu acho que toca mais a gente é a questão da prestação de serviço. De novo, a prestação de serviço com esse viés. Tá? Não necessariamente aquela prestação de serviço que a gente faz quando a gente tem o nosso, que é contratado por uma empresa para resolver um problema específico. Tá? Então, é uma realização de um trabalho oferecido pela instituição, e pode ser contratado por terceiros, né, tal, mas
é intangível e não resulta na posse de um bem. Então, a ideia exatamente é que seja uma coisa mais pública, direta, uma outra prestação de serviço. Muitas universidades federais optaram por não colocar isso nas ações de extensão, porque em alguns casos isso aí acaba não é muito bem entendido pelos atores todos envolvidos na prestação de serviço. Tá? Bom, e por último a gente vai falar um pouco sobre a questão da curricularização, né? Por que eu falo de acreditação? Porque muitas universidades, elas falaram inicialmente sobre, não quiseram falar o termo curricularização, e sim acreditação. Por quê? Porque, na verdade, as ações de extensão, elas já existem nas universidades, e na nossa universidade, e na nossa faculdade, elas já existem. O nosso aluno, ele já faz extensão. Muitos professores, eles já acabam já fazendo extensão, ou já tem a ideia de fazer. Só que precisa acreditar, dar créditos para isso. Então, a gente tem toda uma questão depois, pode ser falado em termos de sistema, de como é que vai ser, se vai criar disciplinas, isso é uma questão que não cabe aqui, inicialmente a gente pode discutir isso num outro momento, mas é como chegar e dizer, para uma atividade que é efetivamente feita, como é que a gente coloca os créditos. Quando a gente começa a olhar as possibilidades e toda a gama de possibilidades que existem para fazer extensão, a gente diminui muito essa carga de receio que existe no corpo docente com relação a esses 10%. Porque a ideia, necessariamente, olha, eu tenho que botar 10% na disciplina de cálculo? Não precisa. O aluno ele vai ter outras opções de fazer, de completar sua carga horária de créditos em extensão, com uma série de outras atividades que podem ser. Então, a gente não tem que fazer isso. Olha, dá para fazer em uma disciplina específica? Se der, se cumprir todos os requisitos, se tiver consoante aí com essas diretrizes, poxa, tudo bem, pode ser feita uma disciplina específica, uma determinada ação. Tá? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque eu também tive muito receio, né, no primeiro momento, mas depois eu vi que se abre inúmeras possibilidades de fazer isso. O problema é que a gente tem que quebrar, né, um pouco esses paradigmas e pensar de uma outra forma e entender principalmente essas diretrizes. Tá bom? Gente, falei demais, né? Muito obrigado e espero que tenha passado um pouco, vocês entendido um pouco o conceito que está por trás de tudo isso.